ministrar para nós uma palavra de Deus hoje. E a Rose passou uns dias aí difíceis também, esse mês passado. Ela teve igual, eu lembro quando eu fiquei lá na UTI uns 8 dias. Ela ficou mais ou menos igual eu lembro. Uns 15, né? 14 dias lá no grupo. Mas amém, né? Mas está bem, graças a Deus, o Senhor já recuperou, trouxe de volta, amém? Amém, Senhor, glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que Deus possa usar a vida dela de bem. A pastora Joana, né? Amém? Deus abençoe, pastora. É vontade, né? No final, no casa. Amém? Então eu quero chamar a Rose aqui em cima. Amém, Senhor, glória a Deus, Pai. Gostaria que vocês orassem em nome de Jesus pela vida da família do Rio e da Márcia, né? Amém, Jesus. Está em luto, né? Então a prima, né? Sandra, já estava há bastante dias, né? E o Senhor a recolheu nessa madrugada, né? E levou para si. Esse ano tem sido um ano muito difícil para nós da igreja, né? Cada um de nós temos nossas perdas, né? O Senhor está achando melhor fazer aquilo que ele achar do reino dele, e nós temos que acreditar que nós aqui nascemos para semente, né? Nós vamos ter que um dia ter que morar com o papai, né? Então nós temos que entender esse momento é difícil para todos nós, para famílias que perderam, né? No meu caso, comigo, para a família do Diego, vários irmãos aqui, o pastor João. E a gente precisa entender isso. Nós não nascemos para viver o resto da vida. E quando nós formos, nós temos aqueles que têm que se alegrar. E graças a Deus estamos salvos. Seria pior se nós não estivéssemos com Cristo. Aí é quando diz o mineiro, calmo e engrossado. Não carne, carne e engrossado. Mas é assim, graças a Deus nós temos o Senhor que nos consola. Amém? Glória a Deus. Tudo bem, Rosinha? Vamos orar pela vida da Rose, vamos para cá. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a tua filha. Somos gratos pela vida dela. Em nome de Jesus. Gratos pelos milagres que tem feito sobre a vida dela, pela cura, pela transformação, pela estadia naquele hospital, mas que hoje ela está aqui para ministrar sobre essas vidas. É assim que o Senhor faz. O Senhor retira todo lá, onde estiver, traz para fazer a tua obra, Deus. E nesta manhã, eu quero pedir que o Senhor revestido tua filha mais uma vez com o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ouvir a tua voz, Pai. Para que o Senhor possa fazer aquilo que precisa fazer nessa igreja, Pai. Para que a tua voz seja declarada nesse lugar. Usa ela, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Transforma cada dia mais a família dela, os filhos, a família, que ela possa fazer essa pregação, falar conosco, Pai, e a tua voz possa soar em nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos sermos abençoados por ti, meu Pai, em nome de Jesus. Oh, Deus, Amém. Graças. Amém. Aplausos, Senhor Jesus. Graça e paz, igreja. Hoje, eu sempre falo assim, que quando a gente vem aqui no púlpito, a gente vem com muito temor, né? Quando o Senhor nos convida a partilhar daquilo que Ele tem feito na nossa vida. E eu também gosto de dizer que sempre, eu pelo menos, eu acho que é a maioria, né? Quando a gente vem, acho que todo mundo vai, eu diria, que vem trazer a palavra, primeiro passa pela gente. Não é assim? Que a gente tem que pregar aquilo que a gente vive, né? Então, toda vez que eu tive a oportunidade aqui, eu sempre passou primeiro por mim. E agora, hoje, vai ser diferente. Amém? Hoje, se eu pudesse dar um tema para essa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos, né? Eu já falei para vocês que eu gosto de dizer um teminha, né? Para ficar encocado na cabeça. Que a gente não pode só ouvir a palavra aqui e depois sair daquela porta e esquecer. Então, eu tento fazer perguntas, colocar tema, que é uma forma da pessoa focar. Amém? E se eu pudesse dar um tema, então eu diria assim para a igreja: descansa no Senhor. Quem aqui está cansado? Ninguém está cansado? Olha, só 2, 3, 4 pessoas tiveram a coragem de levantar as mãos. Se
tá todo mundo bem aí, então acho que eu não vou pregar essa palavra não é para essa igreja não. Sabe o que acontece? Nós, de vez em quando, vamos beber água, que eu estou tomando os remédios e minha boca fica seca, tá? Muitas vezes nós temos a mania de, por exemplo, quando você chegou hoje na igreja, tinha alguém ali, não tinha? A maioria das pessoas tinha alguém ali recepcionando. Aí a pessoa fala assim, paz do Senhor, minha irmã, como que você está? Aí você fala, eu estou bem, graças a Deus. Não é assim? Foi o que vocês fizeram agora. Eu perguntei, quem está cansado? Quase ninguém levantou. Porque a gente às vezes tem vergonha, né, de falar que está cansado, sei lá. Ou quando alguém pergunta, você está bem? Eles falam, estou bem. Mas quantas vezes você está sorrindo por fora, você está andando, está lutando, está fazendo tantas coisas e por dentro só você e Deus sabem o que você está passando. É assim ou não é? Vai ter mais corajosos agora? É assim ou não é? Ah, melhorou. E eu vou falar para vocês que muitas vezes nós nos encontramos cansados, não só fisicamente, né? Tem o cansaço no corpo, tem o cansaço na mente e muitas vezes o cansaço ele vem na alma também. É mentira ou é verdade? A gente vive num tempo que é um tempo de muita cobrança. Alguém, só eu percebi isso ou tem mais alguém que percebeu? Parece que você acorda de manhã e você tem tantas demandas. Eu não sei quantos aqui costumam fazer uma listinha. Eu às vezes faço. Eu falo assim no meu trabalho, hoje eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Eu faço uma listinha para eu ter certeza que eu consegui passar por tudo, sabe? Eu sou muito de me planejar. E aí eu coloco lá, aí vai chegando 2, 3 horas da tarde e falo, meu Deus, eu não consegui fazer a primeira coisa ainda. Porque vai surgindo outras demandas, é assim ou não é? Muitas vezes a gente se propõe a fazer determinadas coisas e a gente não consegue fazer. Porque o tempo parece que está mais rápido. Outro dia, em outro momento, eu preguei aqui sobre o tempo. Quem é que lembra disso? Né? E eu gosto sempre de falar que há alguns séculos atrás eles andavam a cavalo. E depois veio a charrete, depois veio o trem-bala, veio não sei o que. A verdade é que vivemos num tempo de maior tecnologia. E a tecnologia, muitas vezes, ela serve para otimizar o nosso tempo. É assim ou não é? Aí eu fico pensando, mas por que parece que o tempo não dá? Né? A gente tem que ser mãe, a gente tem que ser profissional, a gente tem nossas responsabilidades, os pais, né? O profissional, cuidar de você mesmo, cuidar do outro, da sua família. São tantas demandas que se a gente fosse falar aqui não dava tempo. Sim ou não? E em meio a tudo isso, a gente até ora. Todo mundo aqui ora, amém? Quem não vai levantar a mão de jeito nenhum? A Rosa não vai levantar a mão de jeito nenhum. A gente ora. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ora. Sim ou não? Sim. Ah, melhorou. Mas quase sempre com pressa. Sim ou não? Porque a vida é corrida, a gente tem coisas urgentes, a gente tem coisas importantes. Aí eu vou fazer uma lista e falo, não, peraí, não vai dar tempo, deixa eu colocar o que é urgente aqui, deixa eu colocar o que é importante aqui. E às vezes quando eu vou perceber, eu não consegui fazer nem os que são urgentes, piorou os que são importantes. E a cabeça da gente fica como? Fica uma loucura. O pastor acabou de falar para os irmãos, inclusive eu quero agradecer as irmãs, os irmãos que estiveram orando pela minha vida. Eu menti, foi 13 dias na UTI, depois eu fiz a conta aqui. Foram 16 dias no total, 13 dias na UTI e 3 dias no quarto normal. E eu estava com uma dor de cabeça que nunca parava, já fazia muito tempo que eu vinha com essa dor de cabeça, muito tempo. Mas a gente na correria, na pressa, tem que trabalhar. Eu particularmente trabalho em São José, meu escritório é lá, então
eu vou para lá, fico 3 dias lá em hotel, depois eu volto para casa, eu chego em casa à noite cansada, só querendo cama, porque eu já venho dirigindo de lá para cá, a mente já está daquele jeito. E aí no outro dia seguinte eu estou em casa, já acordo cedo, vou trabalhar no home office. Tem alguém aqui que trabalha no home office? Não? Então deixa eu contar para vocês, essa história que fala que no home office é tranquilo é mentira. Eu trabalho mais no home office do que quando estou no escritório. E meu filho é prova disso. Meu filho, que é um querido, ele leva café da manhã para mim, eu estou lá trabalhando, já estou ouvindo o cenário do dia, tomando café, aí dali a pouco eu já vou para uma reunião, entre outra, aí ele traz o almoço, às vezes eu dou uma garfada, fazendo reunião, depois já vem outra reunião, outra, às vezes ele traz a janta, eu nem parei para almoçar. E às vezes eu paro de trabalhar 9, 10 horas da noite. Eu não sei se alguém aqui passa por isso, né? Talvez não trabalhando, mas fazendo outras demandas da casa, que nunca acaba, na verdade. E então eu vinha com essa dor de cabeça e falava, isso daqui é um estresse, porque é estressante no nosso dia, sim ou não? Então eu fui levando, chegou uma quinta-feira que era feriado em São José, então eu tenho folgas de acordo com o lugar que eu trabalho. E aí eu falei pro meu filho, vamos dar um passeio? Vamos ao shopping, tomar um café gostoso. Eu vou também passar no hospital para pedir um remedinho, talvez um pouquinho mais forte, porque o Dorflex está mais ou menos, né? Estava tomando cartelas e nada. E aí quando eu chego lá, eu brinco que eles me passaram uma rasteira, me jogaram no hotel e me deixaram 13 dias lá. Bom, para encurtar a história, fiquei lá 13 dias, foi uma bênção. Eu falo assim que você pode olhar aqui para essa taça, não é? E alguns podem dizer, olha, já está acabando a água. Outros podem dizer, olha, a taça já está quase cheia, ok? No mesmo cenário, nós podemos ter visões diferentes. E eu creio que não foi à toa que o Senhor me levou naquele lugar. Primeiro, que foi uma bênção, é algo que vai ficar marcado em mim. Pastor Carlos e pastora Mari foram lá me visitar. Pastor Carlos, como bom pastor que é, não é? A gente foi orar e quase deu uma rasteira no enfermeiro e falou, vem, vamos orar também. E ali a gente orou e aquela mulher ficou assim maravilhada. Ela falou, vocês não sabem, vocês lembram disso? Vocês não sabem o quanto eu precisava dessa oração. Então o Senhor tem propósito em tudo. E ali o pastor Carlos abriu as porteiras, né? Porque aí todo mundo que ia me visitar falou, vamos orar. E era tão impressionante que quando a gente ia orar, era incrível. Vinha uma enfermeira para dar remédio, sei lá, fazer alguma coisa, e ela orava com a gente. Então, primeiro ponto, eu creio que Deus tem propósito em tudo. Segundo ponto, às vezes, voltando para o tema aqui, às vezes a gente está tão na loucura que a gente nem consegue perceber. Sim ou não? Sim. De novo, são muitas demandas. E nessa correria da vida, às vezes a gente nem percebe, a gente só vai. Alguns aqui, não precisa levantar a mão não, mas alguns aqui devem sentir às vezes tremer aqui, dar um formigamento ali, uma dor de cabeça colar. Você acha que é normal. E você corre, não consegue entregar, e no outro dia a gente começa de novo, e vai, o dia acaba, o dia começa, e a gente às vezes nem percebe, porque é tudo muito rápido. Embora tamanha tecnologia que a gente tem hoje, mas parece que o tempo diminuiu. Quem é que sente isso? Diminuiu, parece. Mas é a palavra de Deus, né, que está se cumprindo. Que hoje eu não vou falar sobre isso. Mas é fato que em meio a essa loucura, a gente às vezes só fala. E às vezes a gente não para ouvir. Quem é que concorda com isso? Mesmo a pessoa que fala pouco, mas ela está tão na correria, que essa mente dela está tão assim que ela não consegue parar, não consegue respirar, não consegue meditar. E depois eu cheguei à simples conclusão que Deus, ele já vinha há algum tempo falando para mim, para um pouco. Ele falou comigo já várias vezes, para um pouco, mas você não quer ouvir. E Deus já usou muitas vezes, inclusive a pastora Mari. Rose, para um pouco, você está muito na correria,
para um pouco. E aí, sem perceber, você vai. E aí eu parei ali naquela UTI, ali eu tive bastante tempo. E eu vou contar o segredo para vocês, hein? Olha que loucura. Eu estava na UTI, adivinha o que eu fiz lá na UTI? Estava trabalhando, pedi meu notebook. Eu tô morrendo. Às vezes eu tomava os remédios, dava um cansaço, o negócio da mente, eu ficava lá. Aquela sureta. Eles me davam uns remédios tipo mata-leão, sabe? Aqueles que você toma, que você sente uma tontura, um negócio. E aí eu dormia. Depois eu levantava e ficava lá trabalhando. Tomei bronca do meu chefe, do chefe do meu chefe, da pastora, de todo mundo. E mesmo assim, você fica na mente. Não, eu tenho que parar. Mas você não para. Porque o teu filho te demanda, o teu trabalho te demanda, suas coisas pessoais, seus sonhos, seus objetivos. Eu tenho certeza que se for parar para perguntar para cada um aqui, todo mundo tem uma demanda, tem um dia estressante. Sim ou não? Agora vocês estão gostando, melhorou. Então, eu costumo dizer que a gente até para orar, mas quase sempre com pressa. Por quê? Porque sendo bons cristãos que somos, nós bem sabemos que nós temos que fazer o quê? Orar. Sim ou não? Então a gente para orar. Sim ou não? Mas às vezes a gente para orar com pressa, para cumprir um rito. Sim ou não? E nessa aí, muitas vezes, a gente não ouve a voz de Deus, porque a gente está tão com pressa, está tão na correria, a gente tem tantas demandas, a gente tem tantas coisas para contar para Deus, para pedir para Deus, que às vezes a gente não para ouvir o que Deus tem para falar para a gente. Sim ou não? Talvez o problema não seja a falta de oração, mas sim a falta de pausa. Amém? Falta de parar, falta de descansar. Descansar no Senhor. Amém? E se hoje você está se sentindo cansado ou cansada, talvez até você que não levantou a mão, talvez porque a gente sente vergonha de dizer que está cansado. Porque a sociedade cobra muito da gente. Parece que se a gente falar que está cansado, a gente é fracassado. Porque o coleguinha está correndo, então eu tenho que correr também. Não é isso que muitas vezes passa pela nossa cabeça? Porque o meu colega de trabalho, ele está produzindo, então eu preciso produzir também. E nessa loucura, a gente vai, e pede, fala com Deus, fala, Senhor, eu preciso disso, Senhor, não está acontecendo, você quase deu um AVC, porque você está orando, você está pedindo e as coisas não acontecem, porque não acontecem no nosso tempo. Nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? Então, como eu falei, se hoje você está cansado, essa palavra é para você. Porque Jesus, Ele não ignora o seu e o meu cansaço. Amém? Em Mateus, abra sua Bíblia em nome de Jesus, em Mateus 11, do 28 ao 30. Mateus 11, do 28 ao 30. Em Mateus 11, do 28 ao 30, vai dizer o quê? Todo mundo já conhece essa passagem, né? Mas eu gostaria que você pegasse essa passagem dentro do contexto que a gente está trazendo hoje para mim e para você. Eu, particularmente, já li muito essa passagem quando eu estava evangelizando alguém, no sentido de: você está no pecado? Pode vir, Jesus te aceita. Mas essa palavra hoje não é para aquele pecador, é para o cansado, é para mim e para você. Amém? Então vai dizer, o texto ali, o tema é o jugo
Jesus. E no versículo 28 vai dizer: vinde a mim todos que estáis, o quê? Cansados e oprimidos. E o que ele vai fazer? Ele vai nos aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Mas a verdade é que a sociedade nos ensina totalmente ao contrário. Nos ensina que nós temos que correr, que nós temos que buscar, que nós temos que avançar. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui, ela diz que o jugo, o fardo de Deus, ele é suave, ele é leve. Amém? Então, por que muitas vezes nós corremos tanto? Né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente é fracassado. Eu não vou perguntar isso porque se no início ninguém levantou a mão, agora que eu vou levantar mesmo. Mas responda para você mesmo, como você tem se sentido diante das demandas do dia a dia? Você se sente muitas vezes fraco porque você acha que não vai dar conta. Mas hoje, essa palavra é para você. O Senhor te diz nesta manhã: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor te diz nesta manhã que o fardo dele, o jugo dele é leve, é suave, meu irmão e minha irmã. E às vezes também você pode achar que isso acontece só com você. Você viu a dificuldade quando a gente pergunta quem aqui está cansado? Todo mundo tem vergonha de levantar a mão. Se perguntar assim, tem alguém aqui que está passando por um monte de problema, está querendo chorar agora, quer um ombro amigo? Ninguém vai levantar a mão. Mas você olha para dentro de você e veja como você está nesta manhã. E eu trouxe para você alguém da Bíblia que passou por isso. Porque você não é o único. Não é falta de fé. Não é falta da presença de Deus. É falta de parar. É falta de descansar. É falta de parar e ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Porque nessa loucura falamos e por muitas vezes não ouvimos. E tem um personagem na Bíblia que vocês conhecem. Eu quero falar de Elias. Elias, ele venceu uma grande batalha. Mas em algum momento ali, ele perdeu a força emocional. Abre a tua Bíblia em 1 Reis 19:4. 1 Reis 19:4. Eu não vou entrar tanto na história de Elias, porque ela é bem grande, amém? Mas a gente vai ler alguns versículos. 1 Reis 19:4. Glória a Deus, Senhor. Bendito é teu nome, Senhor. Todo mundo achou? Glória a Deus. 1 Reis 19:4, ele vai dizer assim: e se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, aqui é Elias, depois de ter vencido uma grande batalha, ele fala para o Senhor: já basta, ó Senhor. E ele inclusive chega a pedir a morte: toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias tinha acabado de vencer uma grande guerra. E nessa luta, ele acaba tendo ali uma questão emocional, ele vai ali e ele pede para o Senhor: já basta, Senhor, já basta, leva a minha vida. Porque ali ele estava sendo caçado e tudo mais.
mais, né? Mas eu não vou entrar muito no mérito em detrimento do tempo. Ele viu o agir de Deus. Ele viu o fogo cair do céu. Vocês conhecem, né, essa história? Ele viu o impossível acontecer. Você já viu também o impossível acontecer na sua vida, eu tenho certeza. Cada um aqui tem uma história para contar, tem um testemunho para contar, sim ou não? Amém. E com Elias não foi diferente. Ele viu o impossível acontecer, mas logo depois disso, ele se isola, ele se esconde, ele se cansa. Um homem que venceu por fora, mas que estava destruído por dentro. E talvez aqui tenha gente assim hoje. Por fora, tudo legal, mas por dentro, você se encontra abatido. Como Davi também, né? Que fez aquele verso: descansa, ó minha alma. Talvez você esteja com a alma cansada também. Naquele momento que Elias, ele teve esse cansaço, né, que ele sentiu emocionalmente esgotado, Deus não chegou com cobrança. Deus não disse para ele: cadê a sua fé, Elias? O que é isso? Você acabou de viver um grande milagre. Como que você está dizendo já basta? Como que você está pedindo a morte? Como assim? Jesus não falou nada disso para ele. Em 1 Reis, ainda no 19, 5 e 6, no próximo versículo agora, né, que a gente já estava lendo: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou o quê? A deleitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come. Vocês estão entendendo? Elias estava cansado. Elias estava exausto. E ele fala: já basta, Senhor, tira minha vida, eu não aguento mais. Deus, ele não deu um sermão nele, não brigou com ele. Deus cuidou dele. A gente acabou de ler aqui o cuidado de Deus. Deus enviou o anjo ali e falou: come o pão cozido na brasa e toma essa botija de água. Ele comeu, bebeu e fez o quê? Dormiu. Ele foi descansar. Porque quando você está cansado, não adianta. Você está nessa loucura, você está falando, pedindo. E muitas vezes quando de nós falamos: Deus, eu já não aguento mais. Porque é só comigo, Senhor. E muitas vezes nos esquecemos de grandes milagres que já vivemos. Sim ou não? Sim. E hoje, nesta manhã, você veio aqui porque Deus quer te abraçar. Deus quer que você descanse no Senhor. Nesta manhã, o Senhor te traz a paz que excede todo entendimento. E o Senhor diz a você nesta manhã, assim como Ele diz para mim também: descansa. Descansa no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Abra a tua Bíblia rapidamente em Salmos 37. Salmos 37. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salmos 37, 7. Vai dizer assim, ó. Primeiro, antes da gente ler, eu quero fazer um adendo. O que é a Bíblia? É boca de Deus para as nossas vidas. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Não, né? Então vamos ver o que o Senhor está falando para mim e para você nesta manhã. Salmos 37, 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te
Diz por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa os intentos. Vocês entenderam? Muitas vezes nós olhamos para o nosso coleguinha, o que ele está conseguindo, o carro novo que ele comprou, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo: descansa no Senhor e não olha para quem está do seu lado. Descansa em mim. Descansa em mim, porque eu te trago a paz que excede todo entendimento. Amém? Vamos para Isaías 40. Hoje a gente vai passear um pouquinho na Bíblia. Quem tiver dificuldade de passear na Bíblia está convidado, super convidado para o estudo bíblico. Amém? Isaías 40, 29. Isaías 40, 29. A gente vai ler do 29 ao 31, amém? Aí, todo mundo achou, amém? Isaías 40, 29 ao 31. Vai dizer assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Sabe qual que é o problema? É que por muitas vezes a gente lê aqui: espera no Senhor, e se a gente for ler, tem tantos versículos falando sobre isso. Isso tem muito mais a ver com a fé, com a confiança. Mas eu e você, eu falo por mim também, né? Que estou contando que fiquei parada lá com uma dor de cabeça. Tenho certeza que Deus não pode me parar. Ele me travou, porque eu estava falando para todo mundo: sim, eu vou parar, eu vou parar. Chegou uma hora que ele me pegou e me jogou numa cama de hospital. Porque a gente não para. Às vezes você fala: é mesmo, né? Vou dar uma parada, vou descansar. E você não para. Porque as demandas não param. O mundo está muito rápido, as coisas estão muito rápidas. Mas nesta manhã o Senhor quer te dizer: espera no Senhor, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor. Sabe o que acontece? Por muitas vezes nós dizemos com os nossos lábios que nós confiamos no Senhor, mas a verdade é que quando a gente tem um objetivo, e me parece que esse objetivo está desviando um pouquinho mais do que era para ser desviado, a gente já fica desesperado, a gente já começa a olhar, começa a replanejar, começa a ver de que forma que a gente pode mudar, como que a gente vai trazer de volta esse negócio para o meio. É assim, mano? Sim ou não? Estou cansado até de responder, é o cansaço. Mas esse cansaço vai sair hoje em nome de Jesus, amém? E quando a gente fala descansa no Senhor, meus irmãos, não me entendam mal, não me interpretem mal. Então eu vou falar de forma bem clara, sem viés algum. Descansar no Senhor é você fazer a tua parte. Quando eu digo descansa no Senhor, não é para você deitar na sua cama e falar: estou descansando no Senhor. Assim como Elias, o Senhor vai mandar um anjo aqui com pão gostoso, pão de asmos, água geladinha. A qualquer momento isso vai aparecer. Não é isso. Oi? É deixar de vir no culto, né? Assim, não, vou ficar deitadinha lá em casa, não vou fazer nada, o Senhor proverá. A Rosinha lá, né? Descansa no Senhor, está na Bíblia, né? Mas quando a gente diz descansa no Senhor, o Senhor ele fez o que conosco? Uma aliança. Então nós temos que fazer a nossa parte para que o Senhor faça dele. Então até um certo ponto as coisas dependem de mim e de você. E quando eu
descansa no Senhor é quando você já fez a sua parte. Agora você vai confiar no Senhor. Isso tem muito a ver com confiança. Sim ou não? Porque às vezes a gente fala que confia no Senhor, mas a gente quer ter o controle de tudo. A gente quer resolver do nosso jeito. Fora aqueles irmãozinhos, né? Que tem uma mania feia, que ele quer uma coisa e ele fala que Deus falou para ele. Deus não falou nada. Hã? Quem aqui conhece um irmãozinho assim? Eu conheço. Aí a irmãzinha lá que gosta de pôr umas roupas bonitas, vai lá na loja e fala: se o cartão passar, é porque é de Deus. Quem aqui conhece alguém assim? Hã? Sim ou não? Mas não é assim. Nós temos que fazer a nossa parte para que Deus faça dele. Amém? Glória a Deus. E se eu puder falar assim, Rose, de tudo isso que você está falando, o que é que você quer que eu guarde de verdade? O tema central dessa palavra é você parar, descansar, se ajoelhar, descansar a alma, sabe? Tirar essa inquietude que está nos nossos corações. Aqui mesmo, agora na igreja, daqui a pouquinho você vai ter esse momento. Se ajoelha, coloca seu coração diante do altar. Fala: Senhor, eu não tenho te ouvido, mas a partir de hoje eu quero ouvir a tua voz. Me dá sensibilidade para ouvir a tua voz ecoar aos meus ouvidos. E se coloca quietinho. Se você sentir vontade de chorar, chora. Tem momentos que você não precisa nem abrir a sua boca, porque Ele já conhece tudo. Ele já conhece todas as coisas. Tem momentos que você não precisa falar nada. Eu quero te convidar, não só aqui na igreja, mas na sua casa principalmente, sabe? Se ajoelha, coloca um louvorzinho ali e só fala: Senhor, eu estou aqui, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Porque quando nós passarmos a ouvir a voz de Deus, tudo vai se encaixar no nosso ministério, no nosso casamento, na nossa vida profissional. Quando a gente ouvir a voz de Deus verdadeiramente, essa inquietude, ela vai passar. E agora eu não vou perguntar, não em voz alta, mas eu gostaria, feche seus olhos, não olhe para mim. Busque na sua mente qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus. Eu não estou perguntando qual foi a última vez que você falou com Deus, que você pediu algo para Deus. Seja sincero, dentro de você, qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Pode abrir os seus olhos. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Ser cristão não é chegar aqui na igreja e falar. Muito mais do que falar é ouvir a voz de Deus. E quando eu digo de descansar no Senhor, é descansar, tirar toda essa tormenta do dia a dia, essas demandas e ouvir a voz de Deus. Porque quando ouvimos a voz de Deus, nos tornamos pessoas melhores, damos valor a realmente ao que importa. E como nós lemos aqui, nós deixamos de olhar o que o coleguinha está conseguindo, o que o amiguinho está fazendo, porque eu tenho que fazer isso para ter um status a lá aquilo. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos realmente de fato transformados. Amém? Abra sua Bíblia em Salmos 46.
Salmos 46, no versículo 10, todo mundo já achou? Salmos 46, 10. Quem não achou? Quem não achou, diga 100 vezes estudo bíblico, estudo bíblico. Salmos 46, 10 vai dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confie no Senhor. Quando ficamos tão desesperados, pedindo, nos esquecemos de ouvir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Meus irmãos, muitas vezes falamos que confiamos em Deus, mas será que a gente confia mesmo? Porque quando a gente confia, a gente fala e espera no Senhor, como a gente já leu aqui, amém? Mas a gente tem uma tendência, somos tão tendenciosos a querer resolver com as nossas mãos, sim ou não? E muitas vezes o Senhor, ele fala: você quer fazer? Toma, faz aí. E aí dá tudo errado. E sabe o que a gente faz? A gente culpa Deus, sim ou não? Muitas vezes nós agimos de forma impulsiva, sem ouvir a voz de Deus, porque queremos ter o controle. Mas nesta manhã, o Senhor quer nos mostrar que o controle de tudo ainda está na palma de suas mãos. Você crê nisso? Deu glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Mateus 10, do 29 ao 31. Mateus 10, a gente vai ler do 29 ao 31. Todos acharam? Amém? Mateus 10, do versículo 29 ao 31 diz assim: não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra, sem o quê? Sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Você sabe? Olha para mim agora, Você sabe? Quem é que sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça? Na sua, eu estou perguntando a minha, na sua, você sabe? Sabe? Mais de um? Chegou perto. Eu não estou perguntando da cabeça da Rosa, eu estou perguntando na sua. Você sabe quantos cabelos você tem? Você sabe? Não? Aquele ali está mais fácil de contar, né? Você não sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Mas nós acabamos de ler aqui que o Senhor sabe, todos eles são contados. Então o Senhor te conhece mais do que você mesmo. Então, meus irmãos, confia no Senhor. Eu não sei do que você precisa, eu não sei o que você está buscando, eu não sei pelo que você tem ansiado, mas eu quero te dizer, o Senhor conhece o teu coração. Ele conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, sabe? Às vezes a gente quer ter o controle de tudo, a gente quer fazer tudo do nosso jeito, porque a gente acha que do nosso jeito está certo. Mas não é assim. Não é assim. Às vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus, o que Ele tem para nós. E muitas vezes é um não. Muitas vezes é um não. Mas a gente é filho mimado. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. E
Esteja sensível a ouvir a voz de Deus. E se Ele disser um não, é para o teu bem. Porque boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. Amém? E no versículo 31 diz assim: não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Se Ele cuida dos passarinhos, por que Ele não vai cuidar de mim, de você? Qual que é a dificuldade que nós temos de entender isso? Vamos lá em Romanos. Está acabando já, tá? Tá, hoje a Rosa está passeando pela Bíblia, né? Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Pedi para o meu filho lavar meu óculos, que estava meio sujinho aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem aqui ama a Deus? Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Todos nós amamos a Deus, amém? Então por que nós muitas vezes não descansamos no Senhor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, por que nós amamos a Deus? Primeiramente, alguém quer falar? Pode falar. Por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele foi naquela cruz, Ele se fez como um cordeiro. Ele não tinha pecado algum. Mas por amor a mim, por amor a você, Ele se fez um pecador, um desgraçado, um doente, levando tudo isso naquela cruz. Quando nós não descansamos no Senhor, nós estamos dizendo, sabe o quê? Que nós não acreditamos nisso. Porque se nós acreditamos que Ele nos amou primeiro, se colocando naquele madeiro, por amor a mim e a você, por que ficamos tão desesperados quando as coisas me parecem que fogem do controle? Isso passou de novo, primeiro por mim. Que nesta manhã, meus irmãos, possamos entender que o Senhor quer que nós descansemos nos braços dele. Descansar não é para tudo. Descansar não é você deixar de fazer algo. Descansar é você confiar que Ele nos amou primeiro. Que Ele, naquela cruz, deixou lá todo o nosso pecado. Deixou lá naquela cruz tudo aquilo que fazia mal para a gente, as doenças, os medos, as incertezas, está tudo lá naquela cruz. E quando nós queremos fazer do nosso jeito, nós estamos dizendo, eu não confio no Senhor. Deu para entender? Amém? Coloque-se de pé. Eu não vou pedir para vocês abrirem, né, para tomar mais tempo, mas em Filipenses 4:7 diz assim, que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Viver essa paz de Filipenses 4:7 não é dizer que não vamos passar por tribulações, por problemas. Só para os pastores.
Não é dizer que vamos passar por tribulações, que agora que somos cristãos está tudo resolvido, porque afinal o Senhor levou tudo naquela cruz. Não. Quando em Filipenses 4,7 diz que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações, é porque primeiro nós descansamos no Senhor, porque nós confiamos no Senhor. O grupo do louvor, se quiser, pode